Eu já me senti mais sozinha estando acompanhada do que algumas vezes que eu estive só. Oi, eu sou a Graziella, esse aqui é o Valente Cast e hoje a gente vai falar sobre solidão. Solidão é um papo que perpassa muito a vivência e a experimentação de várias mulheres ao redor da vida, principalmente no momento que a gente chega na nossa adolescência e caminha para a nossa vida adulta. Isso porque por muitos anos, nós mulheres, a gente ouviu de forma reiterada, quase que absurda, a ideia de que estar só é um problema. Não ter um companheiro do nosso lado é uma questão e é um sinal de fracasso pessoal. E eu demorei muito tempo para entender como esse discurso ele é não só perigoso, mas principalmente como ele é mentiroso. E nos coloca em posições e situações que podem ser extremamente vulneráveis para nós mesmas. Então, não raramente nós, mulheres, a gente escuta como uma forma de cutucão, né, de farpa, que se a gente continuar sendo do jeito que a gente nunca vai encontrar alguém que nos queira, que fique com a gente, que nos ame. E existe um momento bem específico na vida em que essa frase, ela deixa de ter um efeito de preocupação, de nossa, será que eu realmente vou morrer sozinha? E passa a ser tá bom, mas eu acho que tá tudo certo morrer sozinha. Que é justamente nessa viradinha de chave em que a gente entende que a solidão em si, ela não é um problema, até porque é muito fácil estar só estando com outra pessoa também. E isso tem muito a ver com o fato da gente valorar mulheres a partir de um relacionamento. A gente dar reconhecimento para essas mulheres a partir do momento que elas têm um homem ao lado, que elas são validadas, chanceladas socialmente pela presença masculina. Isso é muito comum dentro de uma dinâmica de algumas cidades. Na minha experiência, por exemplo, eu venho de uma cidade chamada Bragança Paulista, que é uma cidade de interior aqui de São Paulo, que hoje em dia ela é um pouquinho maior, mas assim, nos primórdios, e pode perguntar para sua mãe, para sua avó, eu tenho certeza que elas vão contar as mesmas histórias que eu vou te contar aqui. Primeiro que a tia que resolvia não se casar era considerada a solteirona triste, né? Ninguém sabia se aquela mulher estava feliz de estar solteira, se ela realmente estava triste de estar solteira, mas todo mundo julgava que ela era uma infeliz. E também aquelas mulheres que se divorciavam, passavam a ser vistas com um olhar de desconfiança sobre a índole, sobre o caráter, sobre como elas são em termos de lida e trato pessoal, e até mesmo assim de desconfiança sobre como elas se portariam diante de outros homens, né? Então, não era raro, e vou me arriscar a dizer que não é raro, que mulheres divorciadas sejam tidas como difíceis, né? E aí a gente acaba alocando uma culpa do divórcio na mulher, porque, ele largou ela de não aguentar mais, porque ela exigia muito, porque ela era complicada, porque, enfim, insira aqui qualquer outro tipo de resposta bizarra. E isso, enfim, né, me parece muito um fenômeno social, justamente porque adivinhem só, o que eu tô falando aqui, não sou a primeira pessoa a formular este pensamento, mas a verdade é que é muito fácil você estar só dentro de um relacionamento, apesar de estar com outra pessoa, né? Então, você está só dentro de um relacionamento quando só você puxa assunto, quando só você exerce as tarefas domésticas, quando só você faz questão de estar ali se esforçando para fazer aquele relacionamento dar certo, quando suas demandas são vistas como exagero, e essa solidão acaba doendo muito mais do que você tá tranquilíssima na sua casa com o título efetivo de solteira, de divorciada. Justamente porque quando a gente fala numa perspectiva de estar só, existe também muito forte um medo do que a solidão representa, né? Do que esse vazio representa.
E existem formas muito importantes de preencher esse vazio e de estar, se sentir plena consigo mesma, apesar de não ter um companheiro ou uma companheira do seu lado. E isso se materializa a partir do momento que a gente entende que você não tem a necessidade de ver a solidão como uma inimiga. Que estar com alguém precisa ser uma escolha consciente e não tão somente uma necessidade de respaldo social, ou então uma falta de alternativas, de sentir que eu não sou capaz de levar uma vida sozinha e coisas do gênero. Então, é essencial essa desmistificação não só da solidão enquanto pessoa, indivíduo, mas também enquanto ser relacional, né? Então, saber que tá tudo certo se numa sexta-feira à noite as pessoas que estão lá no seu Instagram estão todas numa festa e você decidiu ficar em casa, porque você não tinha saco para sair, você não precisa estar junto com a manada só porque a manada tá lá. Ou então, você não entrou, você sabe que todas suas amigas daquela idade estão se casando e você não encontrou o cara certo. Calma, tá tudo bem também, é muito melhor que você permaneça solteira, que você fique sozinha, do que você se casar com o primeiro Zé que apareceu na sua frente, no final das contas ser absolutamente infeliz dentro desse relacionamento. E tá tudo bem você ter prazer na sua própria companhia, dentro ou fora de um relacionamento. Isso, inclusive, se você não ouviu o episódio da semana passada, fique esperto que a gente falou justamente sobre isso. Sobre entender que é importante ter individualidade dentro de um relacionamento. Então, você pode gostar de comer sozinha, de passear, de assistir uma série sozinha, de viajar, de ter um hobby, fazer um esporte, tá tudo certo. Tudo isso é muito construtivo dentro de uma perspectiva de olhar para a sua solidão de forma ressignificada, e não como vazio, mas sim como a presença de si, né? Nossa, isso foi simbólico. O fato é que eu entendo que a gente perde muito no momento em que a gente se coloca dentro desse estigma do eu tô solteiro, eu tô sozinho, mas eu quero encontrar alguém, porque na prática, encontrar alguém é o de menos. É a coisa mais irrelevante dentro do seu hall de necessidades. Porque encontrar alguém, qualquer um encontra, gente. Você pode namorar com qualquer pessoa que aparecer na sua vida, no final das contas. Mas, de fato, você gosta daquela pessoa? Você tem identificação intelectual? Vocês têm sonhos que vocês conseguem dividir? Vocês têm crenças morais, até eventualmente religiosas, que fazem sentido? Se a pessoa te ama, te respeita. Porque de que adianta você construir uma vida com uma pessoa que vai estar ali do seu lado, mas tão somente para ocupar um posto, porque te disseram que esse posto precisa ser ocupado por alguém. Você perde muito da sua felicidade, do seu prazer, dos seus sonhos ao fazer as coisas, e principalmente aqui no aspecto relacional, tão somente porque te disseram que essa era a forma correta de viver sua vida, de seguir o seu caminho, porque você fez na sua cabeça um passo a passo do que seria sucesso para você e colocou lá que estar casada com X anos seria importante. Então, assim, você tá olhando muito mais para a forma como as pessoas ao seu redor te veem do que de fato porque é importante, que é o que está sendo construído dentro desse relacionamento. Muitas mulheres me procuram aqui no escritório com medo de se separar, com medo de ficar sozinha, justamente porque não sabem quem elas são, porque abandonaram a própria vida, a própria existência em nome de um relacionamento. Isso é uma dinâmica muito comum, né? Muito comum justamente porque a gente tem medo de ficar só. A gente tem medo do vazio, a gente tem medo do silêncio. E, cara, se as pessoas soubessem o quão importante é o vazio, o silêncio, o espaço, mesmo dentro de um relacionamento, isso acho que mudaria o jogo de muita gente. E é muito delicioso saber lidar com os próprios feitos e defeitos. Eu
gosto muito de dizer que nesse interim, a terapia é um dos grandes processos libertadores que consegue te ressignificar esse espaço vazio. Não só num aspecto de preenchê-lo, mas principalmente de saber lidar também com a falta do ser, né? Com a falta da ocupação. Porque dentro do processo terapêutico, a ideia é que a gente se conheça mais, a gente se entenda mais, e não existe a possibilidade racional de você conseguir amar uma pessoa, se dedicar a um relacionamento, estar ali de corpo e alma se você não se amar, se você não se dedicar a você, se você não entender de corpo e alma quem é você. Então, na realidade, para a gente conseguir de fato encontrar o mais próximo de felicidade possível, né? Se é que existe uma noção de felicidade plena, né? Aquela felicidade idealizada, não tem como a gente fugir de lidar com nós mesmos, lidar com as nossas dores, com nossos defeitos, com as nossas qualidades, de forma que isso saia desse locus de um problema e passe a um locus de eu sou assim porque XPTO, eu posso melhorar porque Y, eu entendo as coisas que eu faço porque eu já passei por um processo de reflexão interna e a partir disso eu consigo estabelecer fluxos racionais de comportamento ou até mesmo entender por que eu reajo de certa forma a certas situações. Então assim, não tem como você estar num relacionamento se você não fizer o esforço de se conhecer primeiro. E o que eu vejo muito são pessoas que acabam aceitando amores muito vazios em nome de fugir de se questionar a respeito de suas dores e seus desejos, suas vontades, seus feitos e defeitos, enfim, o que é um processo muito perigoso, né? Tal como a gente já falou no episódio anterior, que diz respeito justamente a, enfim, conseguir ter momentos só para si, ter sonhos individuais, ter individualidade dentro de um relacionamento. A partir do momento em que a solidão se torna sua inimiga, você aceita tudo ou quase tudo que lhe é colocado dentro de um relacionamento. E daí eu posso falar desde violências morais, psicológicas, financeiras, até violências físicas, sexuais, enfim. Justamente porque se a outra opção, que é estar solo, que é estar sem o outro, é pior, né? Porque as pessoas vão olhar para mim de uma forma que vão me julgar, elas vão, enfim, ter um olhar menos humanizado sobre mim, elas não vão me valorizar tanto quanto elas me valorizavam quando eu estava ali sendo o plus one de alguém. Você acaba se sentindo na obrigação de ficar numa situação que às vezes não é tão confortável, justamente por conta desse medo surreal de ir para outro lugar, né, de desbravar esse desconhecido. E assim, gente, é muito difícil pensar nisso, justamente porque é difícil que a gente aceite a ideia de que solidão não é sinônimo de fracasso afetivo, e estar só não é o mesmo de estar abandonada, e que companhia sem presença também é solidão. E se você está se sentindo sozinha agora, isso não significa que tem algo errado com você. Talvez você não esteja carente, você só esteja cansada de ter que lidar com os questionamentos de mas quando você vai arrumar alguém, quando você vai casar, ou então, nossa, mas acho que você tá sozinha até hoje porque você é muito difícil, porque você é muito exigente, porque você é XPTO. E às vezes a solidão é só o nosso corpo pedindo uma pausa de tudo isso, de todos os ruídos do mundo, de todas as cobranças sociais, porque nem toda ausência é uma perda.
E quando, de fato, a sociedade nos ensina a temer a solidão, é porque no final do dia, mulheres que sabem o poder da própria companhia e da própria autonomia são mais perigosas do que aquelas que se submetem a estar em um relacionamento, ainda que ele não seja um relacionamento saudável. A sociedade lida na prática muito melhor com mulheres infelizes em relacionamento do que com mulheres inteiras sozinhas. E é lógico, né? A nossa solidão enquanto mulheres diz muito também politicamente sobre os caminhos que a gente opta por seguir, já que, enfim, por motivos pessoais, internos, enfim, você tá falando que você não vai seguir aquele caminho predestinado para você, e falando que tá tudo bem, eu não quero necessariamente casar, ter filhos e seguir esse roteirinho que, enfim, minhas amigas quiseram seguir. E é justamente sobre poder escolher, né? Sobre poder escolher estar com alguém. Isso é muito precioso. Poder escolher estar solo, poder escolher não estar num relacionamento violento, não estar num relacionamento infeliz, porque tem isso também, né? Às vezes a gente acha que todo relacionamento infeliz é violento, mas às vezes o relacionamento só é infeliz, as pessoas não têm mais afinidade, não têm mais desejo, e é isso, não tem, tudo bem, sabe? Acho que é importante lidar também com o fim de um relacionamento, não como um sinal de fracasso, mas como um sinal de que aquilo que foi construído se encerrou, não faz mais sentido e que bom que as pessoas conseguiram viver isso, mas não é mais o caso, então bora pra próxima, gente. E a próxima pode ser um outro relacionamento ou não, pode ser de fato um período de reflexão, de redescoberta, de redesenho de objetivos de vida, enfim. E é isso, né, gente? Quem é que foi que decidiu, quem teve essa ideia esdrúxula de que pra gente ser feliz a gente precisa ter alguém do nosso lado, né? A gente precisa poder decidir se a gente quer estar num relacionamento e decidir quando também queremos sair dele sem medo do que isso representa socialmente para nós, para nossas carreiras, para nossa imagem socialmente. E acho que no final do dia é exatamente sobre isso. Porque que nós, mulheres, às vezes a gente aceita tão pouco só para não ficar só. Por que a gente submete algumas situações que a gente não precisaria estar submetida em nome de um relacionamento que, infelizmente, às vezes não tem futuro, não tem vontade, não tem desejo, não tem comunhão de almas, não tem comunhão de desejos, enfim. E queria aqui encerrar esse episódio te lembrando de um detalhe muito importante. A solidão realmente ela não é um fracasso, ela não significa que você fracassou, que você falhou, que você deixou a desejar enquanto pessoa, enquanto filha, enquanto mãe, enquanto, enfim, amiga. Fracasso, na verdade, é se apagar com medo de ficar sozinha. E talvez, às vezes, ficar sozinha seja realmente aquilo que você precisa, aquilo que vai te salvar. E tá tudo certo também. E se, enfim, você gostou desse episódio, não esquece de seguir o ValenteCast nas redes sociais, deixar o seu like, porque faz muita diferença pra gente. E eu te espero na próxima semana. Um beijo e até a próxima.